Bom dia, então, a todos que já ingressaram na aula. Nós vamos hoje ver a questão das interjeições, que foi dada na última aula, na nossa sala de aula e-class, e vamos rever um pouquinho dos outros dois conteúdos que caem na nossa avaliação, tá? Que é a questão da perífrase verbalis e também da questão do modo imperativo, tá bom? Você deve abrir a sua apostila nesse momento, na página 53. E aí a gente começa falando sobre as interjeições. Vamos lá. As interjeições, elas têm o mesmo objetivo que as interjeições na língua portuguesa, tá? Elas têm a intenção de muitas vezes demonstrar o que? As reações que nós temos diante de uma surpresa ou um prazer, um cansaço, uma desaprovação, ou um pesar, um nojo, asco, né? Ou desejo, despedida. Quando você está sentindo pena de alguma coisa, quando você está com muita alegria, né? Então a gente sabe que uma das coisas, assim, das interjeições que são muito ditas é a bravo, né? A alegria, algo que foi muito bom. Assombro, o surpresa tem diversas possibilidades, né? Ah, que horror, né? Então, assim, que horror! Ou alguma coisa que cause prazer. Ah, legal, né? Esse, muy bueno. Tem a advertência, hey, saludo, tá? Uma pergunta é que, né? Nós falaremos que, eles falarão é. As interjeições, então, são uma classe de palavras que sempre vão estar expressando impressões ou sentimentos, surpresa, dor, medo. Também servem para saudação, para despedidas, para expressar algum acordo ou para chamar o interlocutor para dentro desse discurso, tá? Veamos algunos ejemplos de interjeições. Hola es una saudación, saludo. Adiós, despedida, cuidado, una llamada de atención, llamada de atención también, expresa sorpresa o rechazo. Alto, llamada de atención. Muy bien. O que nós vamos observar aqui? E isso agora é importante, tá? Que você pense. Nas interjeições, nós temos algumas palavras, por exemplo, como cuidado, que elas, se você parar para observar, ela também é um substantivo. Eu tenho cuidado com minhas hermanas. Então, o que nós vamos parar para observar agora? Esse alto também. Mi padre é muito alto. Algumas palavras, diferente desse slide anterior, para este, nós vamos ter uma classificação diferente para o uso das interjeições. Nós temos as chamadas interjeições, que podem ser próprias ou propriamente ditas, elas se compõem de uma palavra compreendida de signo de admiração ou de interrogação. Olá, ojalá, né? Então, eu tenho algumas expressões que elas são próprias. É interjeição mesmo, não serve para outra coisa. Eu falo, bah, oh. A gente fala muito isso. Oh. Ou ali, ui, vamos, para animar, né, as pessoas. Quem em casa fala, vamos, chica, faça tu tarefa. Ou ainda essas saudações, né, que nós temos também como as despedidas. Essas são próprias. Tem outra função a não ser interjeição, entende? Então, quando eu digo interjeições próprias, como está sinalizando na página 53, ou ainda, eu poderia chamar ela de primária, tá? É quando essa interjeição, ela só vale mesmo, o uso dela só dá certo para
preposição. Agora, existem outras. Por exemplo, vamos. Esse vamos, ela não é própria, exatamente, é um verbo, né? Compreendem? Então, essa palavra, eu uso ela como interjeição, mas num sentido impróprio. Ou seja, não é próprio da palavra. Por quê? Porque ela pode ser um verbo, ela pode ser um substantivo, ou ela pode ser um advérbio, ou que ocasionalmente, em determinadas ocasiões, eu vou estar utilizando ela como interjeição. Certo? Então, fala socorro, diantre, caracoles, né? Ou caramba, diablos. Eu tenho palavras que, na verdade, são substantivos ou verbos, como vamos, né? E eu tenho ali o uso dela, então, elas procedem de outras classes gramaticais, mas funcionam em determinados contextos como preposições. Então, na hora da avaliação que nós tivermos, é importante que você perceba como que ela está funcionando. Ela está funcionando para pedir socorro, para pedir silêncio, para mostrar que você está apavorada, ou que é uma admiração, oh, hey, para chamar a atenção de alguém, olá, adiós, que tal? Expressões que estão funcionando como interjeições, ou ainda, né, como eu devo classificá-las e como eu devo ainda escrevê-las. Observe a pontuação também, né? Na língua espanhola, a pontuação vem no início e no final, como uma ênfase de admiração, ou de saudação, de queixa, de desagrado, de asco, quer dizer assim, nojo de alguma coisa, cansaço, sufoco, sinal de rapidez, velocidade, zás, pá, ele foi um zás. Então, eu tenho palavras que podem ser propriamente só serve para isso, ou eu posso estar usando outras classes gramaticais de uma forma imprópria para expressar essas emoções e sentimentos. Tá bom? Isso é a questão da interjeição. Se você for na página 54, lá, inclusive, nós temos um exercício, tá? Que você pode pegar o seu lápis agora e fazer junto comigo, que diz assim, ó, classifica, página 54, classifica a classe das interjeições escrevendo P para própria ou I imprópria en los paréntesis. Ai, como se duelen las muelas. Esse ai é uma conjunção própria, tá? Não serve para outra coisa a não ser isso. Atenção, peligro. Es una interjeição imprópria. Vas a colocar I, impropia, ¿cierto? La palabra peligro y atención es sustantivo. Socorro, quase me caigo. Então, esse socorro, quase caí, é o quê? Impróprio. É um substantivo também. O socorro veio em tempo certo. Poderia dizer assim, né? Bravo, este jogador é genial. Então, bravo também é imprópria, né? Também é uma interjeição que advém de um substantivo. Oh, que lástima! Esse oh, tá? É próprio. Se eu fosse colocar só, que lástima, aí sim tu poderia dizer que era impróprio. Mas se eu analisar só a primeira que vem, é própria. Esse oh. Bah, tendrá todavía uma grande recompensa? Esse bah, nós também usamos os gaúchos, né? Talvez por isso que utilizemos mais, por causa dessa fronteira que temos dos países latinos. É uma forma própria da palavra. Não temos outra utilização que não expressar espanto aqui nessa frase, né? Ah, todavía me recibiste el dinero. Esse também é próprio. Viva! Es imprópria. Vem de um verbo, ok? Então, nós temos as interjeições. Agora, nós partimos para a questão do modo imperativo. E aí, tu abre na página 55. Nós vamos fazer ali o exercício número 1 e 2, tá? O que nós vamos ver aqui no imperativo, nas formas regulares e irregulares? Nas formas regulares, como nós vimos na outra aula,
os verbos, eles, no modo imperativo, nós não temos ordem, conselho ou pedido para a pessoa eu, não. Então, tu vai sempre ter o modo imperativo, dando ordem, pedidos ou conselhos para a pessoa do discurso, a segunda e a terceira, tá? Mas a primeira, não. No singular não temos, tá? Ninguém dá ordem para você mesmo. Mas para as outras pessoas nós teremos, ok? Então, vejam ali. Tu habla, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablar. Ustedes hablan. Então, o que nós vamos observar? A maior marca do imperativo é a questão do vos, que você tem que saber que ele termina nessa marcação, né? Claro que vai levar a vogal temática aí, né? Se houver comer, tu vai colocar a vogal E. Se é vivir, tu vai colocar a vogal I. Não viver. Então, a marca dele é aqui. E claro, também aqui na segunda pessoa, né? Que não é... tu tens que observar que ele não vai para o plural, tá? Como a gente talvez pensasse. Lembre também que eles levam aí muito igual, né, ao presente do subjuntivo, a sua conjugação, tá bom? Somente o tu e o vos em imperativo e afirmativo são as únicas que têm uma conjugação própria. El resto sigue uma conjugação igual ao presente subjuntivo, uma ideia de hipótesis, posibilidad, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que usted hable muy bien esta tarde, que nosotros hablemos, que vosotros hablad, que ustedes hablen muy bien en la prueba, ¿sí? Irregulares, tú tienes que cambiar la raíz con el presente. Entonces, tenemos acá una ditongación en algunos verbos, pienses, y tú tienes que percibir que vosotros continúa con la misma conjugación, ¿cierto? Esa es la marca de imperativo en la persona vosotros. También algún verbo irregulares en la segunda persona, el singular de afirmativo, tienen el radical bien diferente, ¿cierto? En positivo y negativo, no hagas, no digas, no pongas, ¿tá? Entonces vamos a tener inclusive algunas cosas diferentes del raíz del verbo. Muy bien. Y si tenemos acá los pronombres, tenemos que colocar todo junto, ¿cierto? Solamente en la forma negativa que los pronombres recuerden para la frente del verbo, ¿cierto? Pero tenemos acá. Página 55, exercício número 1. Pega o teu lápis. Transcreve o texto que segue na segunda pessoa do singular. Então, nós temos ali, proteja-se contra imprevistos. Use cascos, cinturones de seguridad, filtro solar y repelente de insectos. Lávese las manos para detener la propagación de los gérmenes. Mantenga relaciones sanas y seguras con familiares y amigos. Prepárese para enfrentar emergencias. Mantenga listo un kit de provisões, prepare um plano e mantenha-se informado. Bom, vamos usar agora a segunda pessoa, tá? Porque nós estávamos colocando aqui a segunda pessoa do singular. Do singular. Segunda pessoa do singular é tu, certo? E o que nós vamos observar? O verbo usar é o primeiro. Então, seria tu usa. Nós vamos colocar aí, tá? Então, usa casacos. Primeiro, vamos começar pelo título, né? Se é a segunda pessoa, não é o se. Veja que tá na terceira aqui, né? Então, você botar te. Protege-te no lugar daquele se.
contra imprevistos. Então, o segundo verbo que vai usar é o primeiro ali. Usa cascos, cinturões de segurança. Você pode só listar os verbos agora, tá? Filtro solar e repelente de insectos. Perceba que o próximo verbo é lave-se. Mas você vai colocar na segunda pessoa, o verbo, o pronome que vai se referir ao tu é o te. Então, você vai trocar. Lávete las manos para detener la propagación de los gérmenes. E aí, nós vamos ter o próximo verbo, mantenga. E se é tu mantém, mantém. Termina em N. Tu mantém relações sanas e seguras com familiares e amigos. E aí, o verbo preparar é o próximo. Você troca aquele pronome se por te. Prepara-te. Observa que não há hífen entre verbo e pronome. Prepara-te para enfrentar emergência. E aí, repete de novo, o mantenga, vai botar na segunda pessoa. Tu mantém, listo, mantém, listo, um kit de provisões. E aí, o preparar, tu, aí voltamos aqui. Tu prepara um plan e mantém-te, tira aquele se, mantém-te informado. É difícil? Ah, é, né? Você tem que pensar, voltar na tabela da conjugação para você ver qual é a pessoa que você vai usar para poder fazer essa conjugação. Depois nós temos o exercício 2, que você precisa completar. Complete os conselhos que seguem na terceira persona do singular imperativo. Então, vamos agora a colocar terceira persona. La tercera es usted, ¿cierto? Acá. Entonces, usted, verbo ser. Usted, vamos acá. Usted sea. Acá. Mira em slide. Usted sea. Por que é sea e não se, como está aqui? Porque agora eu tenho que ver a conjugação dos verbos terminados em er, que é o verbo ser, tá? Que é aqui, que agora eu estou vendo. O segundo verbo é definir. Definir seu perfil profissional. Verbo definir é os verbos terminados em ir. Então, usted defina, certo? Eu vou usar a conjugação acá. Defina, a terminação. Destacar, agora mira para acá. Destaque. Agora sim, vamos usar este, porque agora temos verbos terminados em ar. Plasmar la información completa en la experiencia laboral. Plasmar, plasme. Tenemos acá. Incluir, verbos terminados en ir. Inclua. E aí, incluya é com Y, tá? Incluya. Assim. Incluya. Tienes um Y. Incluya. Esos son los verbos. Tú vas a hacer la misma cosa en ejercicio 3, pero tú vas a ver la segunda persona del singular. Procedimiento, escaldar. Escaldar, tú, escaldar, verbos terminados en ar, tú escalda. Tenemos acá, tú escalda. Los tomates quitar, tú quita. La piel, tú coloca la rodaja de pan en un poco de agua y pelar, tú pela. El pimiento, tú corta los tomates, el pimiento y pepino en trozos. Pica, o verbo picar. E aí agora partimos para os verbos terminados em er. Poner, tú pone. Veja que aqui é a primeira conjugação aqui do tu. Ó. Tu pone todos os ingredientes, estão na página 56, em el vaso de la licuadora. Agora, verbo triturar. Tritura-los, tem esse pronome,
tritúralos y echa. Termina con A. El aceite, el vinagre, la sal y pimienta junto con la rodada de pan remojada en el vaso. Volver. Vuelve, tú vuelve, porque no ejercicio es só com a pessoa tú. Tú vuelve a triturarlo todo por unos 2 minutos. Em añadir, não esquece o quê? Tú añade, deixa eu escrever aqui, añade, oh, meu ar ficou horrível. Tú añade el agua e guardar, tú guarda. Então, observa que para conjugar verbos tem que estar olhando a tabela, senão não vai dar certo. La mezcla en la nevera por lo menos de 1 hora. Decorar, tú decora el gazpacho com perejil picado e sírvelo. Agora é servir. Si tu sírvelo, que é o pronome que está junto. Tá bom? Então, observem que para conjugar é importante que você tenha consigo aí a tabela. E aí sim, você vai ver que faz sentido a conjugação. Tá bom? Caso contrário, não vai dar certo mesmo. Agora, volta comigo na página... Perdi a minha página aqui, tirei o negócio. Deixa eu só ver aqui. Página 43. Página 43. Na página 43, nós temos as perífrases verbais, tá? Vou lembrá-los vocês da última aula que nós tivemos. Eu até vi em gramáticas antigas, tá? De língua portuguesa, que locuções verbais também eram chamadas antigamente de perífrases verbais, que nada mais é do que as nossas locuções verbais, tá? Então, essa locução verbal, ela é formada do quê? Da união de 2 ou mais verbos que funcionam de uma forma conjunta, isso é importante, tá? Os 2 juntos funcionam como um só verbo na oração, tá? O que nós vamos ver? Que primeiro, tá? Primeiramente, nós teremos, em primeiro lugar, um verbo que funciona como auxiliar, auxiliando o quê? Dando a ideia de pessoa, número, tempo e modo. E o segundo, junto a esse auxiliar, ele é um verbo chamado de principal, porque ele contém a ideia principal da ação que será feita, ok? O verbo principal. Esse verbo principal, ele vai se utilizar de formas que nós já vimos lá no primeiro ano, as formas não pessoais do verbo, que quais são? Infinitivo, gerúndio e particípio. Essas formas aqui, tá? Então, veja que é a mesma regra que na língua portuguesa. Você acaba, né, utilizando essas formas não pessoais junto com um outro verbo que vai te auxiliar dando o tempo que eles não conseguem. Porque essas formas não pessoais, o que a gente vai ver? Elas acabam não tendo como, por exemplo, aqui ó, nessa frase, devo comer mais frutas, elas acabam não tendo a possibilidade de você enxergar aqui quem é a pessoa, comer mais frutas. Que tempo é esse, comer mais frutas? Que tempo é esse, que modo é esse? Presente, indicativo, certeza, subjuntivo? Então, quem vai, tá, estar dando isso, para mim, toda essa informação, é o verbo auxiliar. Ele auxilia o que o verbo principal não consegue dizer para mim, tá? Ele vai me dar essas ideias. Quem deve? É eu devo comer. Que número é isso? É singular, é o eu. Que tempo? Me parece que é hoje. Que modo? Certeza. Então é indicativo.
Então, por isso que eu digo que ele auxilia o verbo principal. E veja que os dois estão ligados, estão unidos numa mesma ideia conjunta, resultando num só verbo para a oração. Tá bom? Pode falar, Isabel. Elas são exatamente locuções verbais, né? Sim. Sim. É só um nome diferente, tá? Mas é a mesma coisa que na língua portuguesa. Sabe que eu assisto, às vezes, alguns cursos de espanhol e tem alguns professores que dizem, não compara com a língua portuguesa que não tem nada a ver. Não, tem muito a ver. Você começa a perceber, eu gosto de comparar. Às vezes eu começo a comparar também no inglês, no italiano, porque assim a gente começa a criar as conexões e a perceber como que funciona a língua. Nós temos as mesmas classes gramaticais, mas elas podem sim ter caminhos muito semelhantes de uso ou caminhos muito diferentes, mas que fazem todo sentido para o contexto, para a organização, para a estrutura da frase. No caso das locuções verbais no português e no espanhol, elas são exatamente iguais, elas funcionam exatamente da mesma forma, tá? Utilizando aí essa construção. Olha, dá uma olhada também, agora na página 43, eu dei uma parada no meu pensamento, porque eu estou olhando aqui, ó. Tem lá, gramática ativa, certo? Então, paráfrase verbal, número 1. Aí você conta o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? O quinto parágrafo diz assim, las definiciones de paráfrases verbales son muy diversas. Según Javier García González, no solo en las gramáticas de español, sino también en otras lenguas que tratan bajo esta denominación construcciones de muy diverso tipo, causativas, tiempos compuestos, verbos modales, etc. Então, o que acontece? É possível que algumas gramáticas digam assim, ó, existem perífrases verbais que elas podem dar uma ideia de modal, que elas dão um modo como as coisas acontecem. Elas podem, a gente viu isso na última aula também, né? Ser aspectuales, mostrar alguns aspectos. Mas a grande máxima é você compreender que esse verbo ele é formado de dois, né? Pode designar alguns significados que demonstram aspectos ou modos, tá? Que são todos esses aqui, de uma ação terminada, acabada, ou de dando continuidade, ou o fim da ação. Mas o fato é que esses verbos sempre terão um auxiliar e um na forma não pessoal do verbo. Essas orações, como nós vimos também na última aula, elas podem estar, esses verbos, né, essas opções, elas podem estar intercaladas por uma preposição. E isso também acontece na língua portuguesa. Tenho de ir para casa sempre às 10 horas, né? Então, não tem problema algum, porque essa é uma das funções da preposição, tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola. Ligar palavras. E aqui ela está com a função de ligar verbos para a formação de uma locução verbal, de uma perífrasis verbais. Certo? Então, claro que nós vamos ter aqui algumas principais locuções, né, que aparecem frequentemente, de maior uso, por exemplo, do verbo estar com o verbo gerúndio, com o verbo não pessoal na forma gerúndio, né? Está chovendo, eu estou andando há horas atrás de um produto, né? Eu vou me preparando enquanto você está trocando de roupa. Então, eu tenho muitos desses verbos que são assim as mais usuais, são as principais. Mas claro que qualquer verbo, daqui a pouco, eu posso estar aí formando, dependendo do contexto que eu preciso. Mas essas são as mais usuais que nós utilizamos. Elas têm uma significação? Sim, e por isso que nós fizemos e formamos elas e usamos, porque elas traduzem uma significação nessa forma conjunta aqui de verbo auxiliar com verbo principal. Ok? Gente, esta era a aula de hoje, tá? Esses conteúdos, eles caem na nossa avaliação. E são só esses três aí mesmo. Modo imperativo, perífrases verbais e interjeições. Tá? Eu acho que a gente ainda tem mais uma aula ainda para frente.
e a gente pode estar observando aí, tá? Esses casos de perífrase verbais, modo imperativo e a questão do intervenções. Aí eu já tô dando aula desde as 7, então tá meio cansado, tá? Isabel, eu vi que teu e-mail entrou, mas ainda não tive tempo de abrir, mas vou abrir, tá? Mas eu te respondo ainda nessa manhã não, porque eu vou dar aula até meio-dia e poucos, mas à tarde. Tá bom? Não é que eu não quis te responder. Eu vi que entrou no meu celular, mas eu tava aqui na aula, eu dei uma miradinha ali, mas... tá? Vou responder ainda. Tenham todos, então, uma ótima manhã. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail, tá? Eu respondo à tarde. Beijo! Façam a atividade. Não esqueçam de estudar. Beijo.